Ruas vazias. O capítulo final de Avenida Brasil foi um dos maiores fenômenos de audiência da TV brasileira dos últimos anos. Alcançou média de 51 pontos em São Paulo, é o recorde do ano. Perigo de sobrecarga de energia. Vou ver a novela sim. Eu tô achando que tá todo mundo indo pra casa mais cedo, então pros barzinhos pra depois da novela começar a festa. Um final épico. Coração financeiro do país. A vida noturna na região também intensa, mas hoje o trânsito no local está mais tranquilo. Eu poderia estar falando de uma final de Copa do Mundo, mas eu tô falando do último capítulo de Avenida Brasil. Considerada a nossa última grande novela, Avenida Brasil foi uma loucura total, desde o seu enredo até os seus memes. Fica aí que hoje eu vou te contar a história de como essa novela parou o país. Antes de Avenida Brasil se tornar um marco na nossa teledramaturgia, o termo novela das 9 começava a se popularizar. Esse novo horário de exibição foi introduzido com as produções que a antecederam, como Insensato Coração e Fina Estampa. Em dezembro de 2010, a TV Globo passou a exibir o Jornal Nacional definitivamente às 8h30, e a nomenclatura novela das 9 foi oficialmente adotada. Em 2011, a Globo enfrentava uma baixa na popularidade das suas novelas. Insensato Coração enfrentou desafios desde o início. A produção perdeu 2 nomes de peso, Ana Paula Arósio e Fábio Assunção, que seriam os protagonistas. Segundo matéria da UOL, em Florianópolis, Ana Paula faltou às gravações sem explicações. A atriz arrumou suas malas e foi embora de volta ao Rio de Janeiro no mesmo dia, avisando a produção que não havia gostado do perfil da personagem após ler os roteiros dos primeiros capítulos e que não faria mais parte da novela. Na mesma semana, a atriz rompeu o contrato com a TV Globo e anunciou que havia desistido da carreira de atriz. Fábio Assunção também preferiu se ausentar para buscar tratamento antes de ter uma nova recaída na dependência química, já que passava por uma fase conturbada na vida pessoal. Eles foram substituídos por Paola Oliveira e Gabriel Braga Nunes. Apesar das dificuldades, Insensato Coração não alcançou um enorme sucesso. Recebeu críticas positivas e conseguiu um público fiel, mas não gerou grande comoção nacional. A sua audiência média na Grande São Paulo foi de 36 pontos, considerada baixa para a época. Em seguida, Fina Estampa trouxe um elenco forte. É a novela onde a Lília Cabral faz o Pereirão e o Marcelo Serrado faz o Cro, lembra? A audiência melhorou, atingindo médias de 46 pontos e picos de 52. No entanto, a novela foi alvo de muitas críticas nas redes sociais e portais de televisão. Até parte do elenco expressou insatisfação com o texto de Aguinaldo Silva. Era a primeira vez que as redes sociais tiveram um impacto grandioso na recepção de uma novela. Muita gente tuitava sobre o humor zorra total de Fina Estampa e a fraqueza da trama. A Globo precisava de um novo sucesso que fosse bem aceito tanto pelo público quanto pela crítica, mas principalmente fizesse sucesso na internet. Se você já assistiu Avenida Brasil alguma vez ou navegou pela internet em 2012, você vai se lembrar da famosa cena do congelamento no final de cada capítulo. Ou seja, a novela conseguiu virar meme nas redes sociais. Funcionava assim, por exemplo, você foi convidado para ir numa festa, ou num date, ou num aniversário. Você procura por uma roupa legal e só acha umas camisetas velhas e feias. E agora? Mas isso não precisa mais acontecer porque agora você conhece a Laui. A Laui tem a missão de elevar os seus outfits básicos em outfits elegantes e sofisticados, mas sem dificuldades. Ou seja, ela veio para trazer um estilo de vida com um espírito global e uma mente aberta. A Laui trabalha em cima de 3 pilares: inovação, buscando o que há de mais novo e moderno no mercado; conforto, com tecidos selecionados e tratados; e design, porque como você pode perceber, a Helen preta manga longa e a gola alta manga curta são lindas e minimalistas, mas ao mesmo tempo são diferentes de uma camiseta comum que você encontra por aí. As roupas da Laui já tem um preço bem legal, mas o Senhor Aprofunda aqui vai te dar uma dica para você experimentar. É só usar o cupom APROFUNDO16 para ganhar 16% de desconto em qualquer compra do site. Vai nessa que eu recomendo muito, tá? Laui, eleve o seu básico. A Globo recorreu então a João Emanuel Carneiro, simplesmente o cara que escreveu Da Cor do Pecado, Cobras e Lagartos,
Junto com Marcus Bernstein, escreveu uma das maiores obras do nosso cinema central do Brasil e tinha feito um recente sucesso com a sua primeira novela no horário nobre da Globo, A Favorita. Esse homem é brabo. Ele desenvolveu a trama com a ideia inicial de criar personagens capazes de gerar empatia no público, mesmo ao cometerem atos questionáveis. Essa abordagem resultou na construção de uma protagonista única, a Rita. Rita, ou Nina, foi concebida como uma heroína complexa e contraditória. Carneiro buscou criar uma personagem que, apesar das suas ações moralmente ambíguas, fizesse o público torcer por ela. Essa complexidade refletia a intenção do autor de explorar a dualidade humana, mostrando que mesmo os protagonistas podem ter falhas e motivações dúbias. Essa abordagem também se reflete na personagem Carminha. Embora Carminha cometa atos horríveis ao longo da trama, o seu carisma e a profundidade da sua concepção a tornaram irresistível para o público. A vilã, com as suas nuances e contradições, captura a atenção e a simpatia do público. Aquela que a gente odeia amar ou ama odiar. E é legal a gente notar que essa é uma clássica história de vingança, só que ambientada no Brasil que a gente conhece. João Emanuel Carneiro mencionou uma influência clara na sua obra, O Conde de Monte Cristo, um romance de aventura escrito por Alexander Dumas, que foi originalmente publicado em 1844. A história se passa no início do século XIX e segue a vida de Edmond Dantes, um jovem marinheiro que é injustamente preso sobre falsas acusações de traição. Edmond é traído por amigos invejosos e conspiradores, sendo preso em uma terrível prisão. Durante o seu confinamento, ele conhece o Abade Faria, um companheiro de cela sábio e erudito, que lhe ensina várias disciplinas e revela a localização de um tesouro escondido na Ilha de Monte Cristo. Após a morte do abade, Edmond consegue escapar da prisão de forma audaciosa. Ele recupera o tesouro e assume a identidade do misterioso e rico Conde de Monte Cristo. Utilizando sua nova fortuna e identidade, Edmond busca vingança contra aqueles que o traíram e destruíram a sua vida. Ao longo do caminho, ele manipula eventos e pessoas para desmascarar os culpados e levar à justiça aqueles que o prejudicaram. Mas além dessa inspiração da conclusão de vingança épica, o desenvolvimento de Avenida Brasil foi feito com uma palavra em mente: realismo. O autor desejava que o público se identificasse com os personagens e suas situações, focando na ascensão das classes no Brasil e trazendo personagens que representassem essa nova realidade social e econômica, evitando os clichês. A cenografia também foi um ponto de destaque, principalmente pela construção de um lixão perto dos estúdios Globo, reproduzindo fielmente um aterro sanitário. Além disso, o cenário da Casa do Tufão foi construído para mostrar uma imponência, refletindo a ascensão social dos personagens. O elenco também foi cuidadosamente escolhido para ter a melhor sinergia possível e não poderia ter sido melhor. A Débora Falabella interpreta a Nina, a Adriana Esteves a Carminha, o Murilo Benício, o Tufão, o Cauã Raymond, o Jorginho, o Marcelo Novaes como Max, a Vera Holtz como a Mãe Lucinda, o José de Abreu como Nilo, o Marcos Caruso como Leleco, o Juliano Casarré como Adalto, a Isis Valverde como Suelen, entre outros. A história de Avenida Brasil começa com Genésio, um viúvo que se casa com Carminha, uma mulher aparentemente simples, mas na verdade extremamente ambiciosa. Com a ajuda do seu amante Max, Carminha planeja se aproveitar da fortuna de Genésio. Rita, sua filha, descobre o plano e revela a verdade ao pai. Infelizmente, Genésio morre atropelado pelo jogador de futebol Jorge Tufão. Sentindo-se culpado, Tufão se aproxima de Carminha, que vê isso como uma oportunidade de se casar com ele e enriquecer. Carminha, com a ajuda de Max, abandona Rita em um lixão. Rita cresce sob a crueldade de Nilo, mas encontra carinho em Lucinda, que cuida das crianças do lixão. Rita faz uma forte amizade com Batata, mas é adotada por um casal argentino e muda seu nome para Nina. Ela cresce com o desejo de se vingar de Carminha. Nina, agora uma chefe de sucesso na Argentina, volta ao Brasil após a morte dos seus pais adotivos. Ela se aproxima da família de Tufão e descobre que Jorginho, o filho adotivo de Tufão, é na verdade o Batata, filho de Max e Carminha, o mesmo garoto com quem teve uma conexão na infância. Carminha vive uma vida de aparência, sendo uma esposa dedicada e mãe de Ágata,
filha que todos acreditam ser de Tufão, mas também é fruto da sua relação com o Max, que é casado com Ivana, irmã do Tufão. Foi um encanto tão grande eu fazer um cara que era traído, que na outra novela eu fiz uma coisa parecida, que era um tema que não era que ele era na época chamava o corno, enfim. Mas assim, era um cara que a mulher se apaixonava por outro, aí, juro por Deus, saiu no jornal, Murilo vai emplacar outro corno. Puta. Falei, porra! Vai emplacar outro corno. Emplacar outro é demais, emplacar. Eu sei que pode parecer confuso, mas é que resumir uma novela inteira não é nada fácil. Esse negócio de todo mundo ser conectado de alguma maneira, com várias coincidências, é típico de enredos de novela. Geralmente chamado de núcleo familiar dramático, ele é uma técnica usada em roteiros de novelas, onde a história é dividida em grupos de personagens que compartilham algo em comum, geralmente uma família. É uma forma de ligar todos os personagens principais para que eles interajam em cena de alguma forma. Se você tá gostando do vídeo até aqui, que tal você se inscrever aqui no canal? É isso que me ajuda a continuar fazendo cada vez mais vídeos e vídeos mais elaborados, com mais informações e cada vez mais caprichados para você. Se você quiser me deixar mais feliz ainda, você pode deixar um like e também mandar esse vídeo para alguém. E esse tema, a Avenida Brasil, é um tema incrível, né? E sabe quem foi que escolheu? Foi o Clube Aprofundo. Todo mês eu lanço uma enquete ali na nossa comunidade do YouTube para membros, pra gente escolher qual que vai ser o próximo tema. Dessa vez teve 3 opções, teve A Próxima Vítima, Avenida Brasil e Segredos nas Aberturas de Novelas. E Avenida Brasil ganhou. Se você também quer me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos os vídeos e ainda assistir eles um dia antes de todo mundo, você pode fazer parte do Clube Aprofundo. É só apertar no botão Seja Membro aqui e se o valor couber no seu bolso, você será muito bem-vindo nesta comunidade. É isso, obrigado, vamos voltar pro vídeo. Agora a gente vai entrar num campo de spoilers, então se você não quiser saber o final da trama, é só pular pra essa minutagem aqui, tá bom? Nina, ao descobrir que Jorginho é seu antigo amor de infância, tenta equilibrar o seu desejo de vingança e seu amor por ele. Durante esse período, Nilo chantageia Nina com a descoberta da sua verdadeira identidade. No clímax da novela, Carminha descobre que Nina é na verdade Rita, a filha que ela abandonou. Esse choque aumenta a tensão entre as personagens, gerando uma das cenas mais fortes, Nina sendo enterrada viva. Ela consegue escapar e nesse meio tempo consegue fotos comprometedoras de Carminha e Max, usando-as para chantagear Carminha e se vingar. O assassinato de Max gera comoção, com Lucinda sendo inicialmente acusada. Esse mistério envolveu o público e gerou grande repercussão na internet. Lá no meu serviço o pessoal fizeram até bolão para ver quem matou o Max. No final, revela-se que Santiago, o pai da Carminha e mentor dos eventos trágicos, é o verdadeiro vilão. Ele sequestra Tufão e Nina, mas Carminha, refletindo sobre seus atos, decide se entregar. No interrogatório, Carminha confessa ter matado Max em legítima defesa após ele enlouquecer e ameaçar Nina. Lucinda, que presenciou o crime, decide acobertar a Carminha por um sentimento de culpa. A trama culmina com a revelação de que Santiago foi o responsável pela morte da mãe de Carminha e por outros crimes, trazendo uma conclusão dramática para a história. No final, Carminha e Nina acabam fazendo as pazes, encerrando a novela de forma impactante e memorável. Parou minha vida, me monopolizou. E eu fiquei em constante movimento e crescimento, talvez maior do que todos os outros trabalhos da minha trajetória profissional inteira. Que foi muito intenso durante quase um ano de trabalho. E até hoje eu não consigo explicar tanto o que foi esse fenômeno Avenida Brasil na minha vida. A novela se destacou por várias cenas marcantes, como a Rita sendo abandonada no lixão, uma cena muito forte e impactante, da cena com a criança implorando para não ser largada. Por favor, não me deixe aqui. A atuação da Mel Maia na época impressionou muita gente. Também tem a Nina sendo enterrada viva por Carminha. Vai, Lúcio. Acaba com ela. A cena da Carminha descobrindo que o Max está vivo e tomando o maior sustão. Tirou uma sensação. Quando a Carminha é desmascarada e Tufão expulsa ela de casa numa cena épica e catártica. É coisa de computador, gente, só pode ser.
você. Depois de computador, tu confessa tua vagabunda, cachorra. E várias cenas que viraram meme. Inferno! Toca pro inferno, motorista. Mas a cena de mais impacto da novela provavelmente foi a vingança da Nina com o clássico Me serve, vadia, me serve! Essa cena foi uma catarse tão grande porque a Avenida Brasil usa uma técnica de escrita que várias novelas, romances e thrillers usam, que é o slow burn, ou queima lenta. Ele é uma técnica de roteiro onde a história e os conflitos se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo, criando uma tensão crescente e sustentada. Em vez de oferecer picos constantes de ação e drama, o slow burn investe em uma construção lenta, mas constante, que culmina em um clímax poderoso e satisfatório. A trama da novela se desenvolve lentamente, com Nina se infiltrando na família de Tufão e construindo cuidadosamente o seu plano de vingança. A tensão aumenta a cada episódio, com pequenas vitórias e derrotas para Nina, mantendo o público envolvido e ansioso pelo desfecho. A Avenida Brasil não apenas cativou o público, mas se tornou um fenômeno nas redes sociais. Várias cenas geraram muita repercussão online. Personalidades da Globo, como o William Bonner e o Luciano Huck, eles comentavam todo dia no Twitter sobre a trama, o que deu uma sensação de que todo mundo estava assistindo. E esse é um dos principais motivos pelo qual a novela gerou tanto falatório: o começo do Twitter e do uso das redes sociais em massa. Pensa comigo. Até essa época, as novelas eram muito fortes e a cultura do streaming ainda não estava presente. O Twitter era muito forte, com os usuários comentando tudo o que faziam nas suas vidas. Ou seja, Avenida Brasil foi a primeira novela onde o Brasil inteiro podia comentar e interagir sobre a sua trama. A hashtag #OiOiOi dominou os trending topics por boa parte do ano, evidenciando a força da novela na cultura pop brasileira e gerando a criação de muitos, mas muitos memes. A exibição do último capítulo de Avenida Brasil, em 19 de outubro de 2012, foi um evento que praticamente parou o país. O impacto da novela foi tão grande que tem alguns acontecimentos que explicam essa magnitude. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, as ruas ficaram praticamente desertas. No Rio, até turistas saíram da praia de Copacabana para acompanhar o desfecho da trama. O helicóptero da Globo, o Globocop, mostra a Avenida Paulista e a Avenida Atlântica com muito menos movimento do que o usual para uma sexta-feira. Enquanto as ruas estavam vazias, bares e restaurantes em todo o país ficaram lotados de fãs assistindo ao capítulo final em telões. A intensa movimentação nesses estabelecimentos foi destaque no Jornal Nacional. A imprensa internacional também noticiou o fenômeno. O The Guardian, da Inglaterra, destacou que a então presidente Dilma Rousseff alterou a agenda para não disputar o público com o final da novela. A preocupação com uma possível sobrecarga no fornecimento de energia elétrica também foi noticiada por veículos internacionais como a BBC, o Washington Post e a Forbes. O risco não era apenas devido ao grande número de televisores ligados, mas também pelo aumento súbito no consumo de energia após o capítulo, quando milhões de brasileiros voltariam a realizar outras atividades domésticas que demandam energia, como tomar banho, passar roupa e usar os eletrodomésticos. Avenida Brasil foi indicada na categoria Melhor Novela do Emmy Internacional de 2013 e sendo considerada a favorita a receber a estatueta, mas acabou não ganhando. Avenida Brasil ainda é a obra mais exportada da história do país, sendo um sucesso em vários lugares do mundo. É praticamente impossível mencionar todos os países onde a novela foi exibida, mas alguns dos destaques foram Uruguai, Venezuela, Paraguai, Chile e até o Marrocos. Porém, a gente precisa dar destaque a 2 países: Portugal e Argentina. As novelas brasileiras sempre foram populares em Portugal e Avenida Brasil não foi exceção. Exibida no canal SIC, a novela foi líder de audiência em diversas ocasiões. Na Argentina, foi tão grande quanto no Brasil. O último capítulo foi exibido em um estádio para os fãs, com a presença do elenco brasileiro. A novela foi líder de audiência no canal Telefé e os fãs fizeram fila para ver os atores e pedir autógrafos. O embate de Carminha e Nina foi provavelmente a última novela a fazer um sucesso estrondoso no país. Mas será que nunca mais a gente vai ver isso? Já faz 12 anos da sua estreia e um fenômeno como esse parece estar longe de acontecer de novo.
O último capítulo de novela, ser comparado a uma final de Copa do Mundo, só mostra o quão poderosas nossas histórias podem ser. Às vezes elas ficam meio adormecidas, mas eu tenho certeza que logo elas voltam. Por isso é fácil dizer que a Avenida Brasil fez história. Olá, meu nome é Lucas Reicher, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Eu queria pedir pra você me seguir lá no Instagram, porque a gente tá com quase 200 mil inscritos aqui no YouTube, mas a gente só tá com 30 mil lá no Instagram. E tem vários conteúdos exclusivos que eu só faço lá. Por exemplo, você sabe qual que é a ligação entre a União Soviética e o Silvio Santos? Então, esses conteúdos em formato vertical que eu faço lá no Instagram, eles são um pouquinho mais longos, eles têm 2 minutos e pouquinho, e não dá pra eu postar aqui no Shorts do YouTube. Então se você quiser ver conteúdos exclusivos, trocar uma ideia comigo lá no direct e também saber dos bastidores do canal, me segue em @aprofundideias. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, você assistiu Avenida Brasil? Lembrou de tudo que eu falei aqui nesse vídeo? Quais que são as cenas mais marcantes pra você? E você lembra onde é que você tava no último capítulo da novela? Uma coisa que eu acho que a Avenida Brasil foi muito impactante foi no nome das coisas. Por exemplo, tem um monte de cachorros que eu conheço que até hoje se chamam Leleco e Tufão. Então foram 2 nomes aí que entraram na cultura pop brasileira com certeza. Também tem informação de que a Avenida Brasil vai ter um remake, só que turco. Ou seja, deve ser a coisa mais incrível do mundo, eu só tô esperando pra assistir. Queria muito agradecer também a Laui por estar patrocinando esse vídeo. Eu estou com a minha gola alta, manga curta, linda, maravilhosa. E se você quiser adquirir a sua, é só usar o cupom APROFUNDO16, o link tá aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Aprofundo. A gente se vê na próxima. Até mais.